aqui a questão da propaganda, que eu acho que é onde tem surgido as maiores dúvidas. E ela começa com a alteração do artigo 37 da Lei 9.504, que cuida da propaganda, essa chamada propaganda pela rua, e mantém a vedação de propaganda em bens públicos, em bens de uso comum, em bens de concessionárias, permissionárias de serviço público, mas já havia uma exceção na lei anterior que não existe mais, que eram os viadutos, os postes, desde que não fossem para semáforo, aquela propaganda que vamos chamar assim, a propaganda de rua, nas avenidas, nos postes de iluminação, que você passar naquelas faixas, principalmente nos viadutos, que era muito comum, hoje não pode mais, hoje isso tudo está vedado. Está lá, o tribunal mandou fazer da efeito imediato e tem que ser cumprida. Houve apenas uma curiosidade, porque a multa diminuiu sensivelmente para quem fizer isso. Quer dizer, eles aumentaram a proibição, mas diminuíram a multa. Eu não sei se não foi aí qual foi a finalidade disso. A gente imagina, mas é difícil de calcular. Mas aí nós temos também uma pequena alteração no horário de utilização de aparelhagem de som. Eu acho que essa eleição vai ser da poluição sonora. Agora ela pode ir até meia-noite. E na medida em que se limitou muito a propaganda, em outros aspectos, e se aumentou o horário da poluição sonora, eu acho que vai ser uma eleição barulhenta essa. Se criou uma regra que eu também fiquei preocupado. Quer dizer, você tem no dia da eleição, você não pode admitir boca de urna, claro, isso nunca foi admitido, ou seja, aquela pressão em cima do eleitor, aquele bando de gente na entrada da sessão eleitoral a pressionar, vote em mim, vote em fulano de tal, bandeiras, aquele negócio tudo. Mas se admitia, a partir de uma definição que o ministro Pertence, quando o presidente do TSE chamou de manifestação silenciosa do eleitor, que ele fosse votar com a camiseta do seu candidato, que no seu carro ele tivesse o adesivo, que os meninos tivessem a bandeirinha lá, porque a eleição é uma festa, e tem que continuar sendo uma festa democrática, uma festa feita de uma forma segura, de uma forma mais isonômica possível, com igualdade de chances a todos. Mas agora, a lei mantém a proibição no dia da eleição de arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna. E traz aqui, caracterizando como crime no dia da eleição, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos dos seus candidatos, mediante publicações, cartazes, camisetas, bonés, broches ou discos em vestuário. Então, quer dizer, no dia da eleição a cidade tem que estar limpa. É uma coisa complicada de fazer. Você limpar tudo. Você pode até não pôr a camiseta para ir votar. Mas você tirar aquele bando de propaganda que está no meio da cidade não vai ser fácil. E outra coisa, é crime. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque se você imaginar pelo interior do país, vai ser motivo para que, eu fico lembrando, na eleição, se eu não me engano, de 89, o governador Brizola, que concorria à presidência da República, os seus simpatizantes votavam com um lenço, não sei se tem algum gaúcho aqui, mas tem um negócio de um lenço vermelho que tem lá um significado qualquer no Rio Grande, que era o apoio a ele. Quer dizer, uma forma de identificar o eleitor. Isto hoje estará proibido e será crime. Hoje nós temos aí, isso é conhecido, um candidato que é tucano e outro que tem uma estrela, a presidente da República. Nada mais complicado do que você ter uma camiseta que tem uma coisa com um tucano ou que tem uma estrela. E aí você vai ficar na mão do delegado local de polícia para dizer se isto é uma propaganda eleitoral vedada e que ele vai lhe levar preso. E como todo delegado de polícia, evidentemente, pelo interior do país, tem não vou dizer todo, mas eu acho que a grande parte, tem suas ligações políticas nas cidades, nas pequenas cidades principalmente, basta ele fazer a seguinte coisa: prender os correligionários do seu adversário antes de votar e os seus depois que votar, para que ele altere seguramente o resultado da eleição. Quer dizer, é uma força tremenda lá, porque isso daqui é natural. Ele vai prender todo mundo que der. Só que uns ele prende antes de votar, ele prende outros depois de votar, e aí você vê uma forma dele ter manipulado o resultado da eleição. Quer dizer, eu acho que esse daqui é um exemplo daquelas normas que foram também além do razoável. E fico pensando o seguinte: até onde isso realmente é prejudicial para o processo eleitoral?
alguém ir votar com uma camiseta de alguém, ou com uma bandeirinha, ou com plástico no seu carro de apoio àquela pessoa. Eu não, a meu ver, não chego a esse radicalismo todo. E fico também preocupado com a garantia que a Constituição dá da livre manifestação do pensamento, da vontade do cidadão. Claro, esta livre manifestação encontra restrições em outros princípios constitucionais, como, por exemplo, aquele que assegura a lisura dos pleitos. Mas será que alguém ir votar com... Eu aprendi, parece que chama... esse distintivo aqui tem o nome de praguinha. Esse negócio que colam na roupa das pessoas quando você entra no negócio chama praguinha. Eu acho que realmente é absurdo. O nome é perfeito. Aquilo é uma praga. Mas você botar aquilo ali, isso interfere na lisura da eleição? Você ir votar lá com o número do seu candidato? E outra coisa, como fica no dia da eleição a situação dos fiscais? Que é extremamente importante que eles estejam identificados em nome de quem eles estão fiscalizando. Os fiscais que ficam em todas as sessões eleitorais por todo o país, eles devem estar identificados pelo seu partido, pelo seu candidato. E para quem eles estão trabalhando lá, o que eles estão fiscalizando. Até porque, se você souber de alguma irregularidade, você vai procurar o fiscal do partido que está sendo prejudicado. E se você não sabe de quem o fiscal é, como é que você vai? Você pode denunciar a irregularidade para aquele que está se beneficiando da irregularidade. Então é importante essa identificação. E isso contribui para a lisura das eleições. Então eu acho que aqui, no caso, você tem esses princípios constitucionais e que, neste caso, não se equivalem. A liberdade de expressão do eleitor não põe em risco, desde que ela é feita de uma forma razoável, na manifestação silenciosa que o ministro Pertence falava, ela não põe em risco a lisura das eleições. Outras mais proibições. No parágrafo 6º, aqui já não mais no dia da eleição, mas em qualquer período da eleição. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidatos ou com a sua autorização. Camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A redação não é boa. Evidentemente não é intencionalmente boa, como eu já falei. Porque quando ele veda confecção, utilização, distribuição por comitê, este comitê está ligado também à confecção e utilização? É o comitê e o candidato que não podem confeccionar? Só pode ser isso que está se entendendo, porque senão você não vai dizer que fica proibido você, coitado do Zé Alencar, ele vai ter que fechar a fábrica dele, porque se ele não puder pretender produzir camisetas no período eleitoral, camisetas que não tenham nada a ver com a questão eleitoral, evidentemente seria uma interpretação absurda da lei. Então deve estar ligada a isso daqui. Agora, por outro lado, você vai querer que um comitê eleitoral não possa ter, pelas pessoas que trabalham naquele comitê, eles não possam estar identificados com o comitê? Ou seja, eles não poderão portar uma camiseta no comitê do Paulo Henrique. Não pode ter lá a família dele, os amigos mais chegados, as pessoas que estão trabalhando empenhadas na campanha dele, não podem portar uma camiseta dentro do comitê dizendo vote Paulo Henrique? Isso é propaganda eleitoral. Eleição pressupõe propaganda eleitoral. E vejam bem, quando você limita demais a propaganda eleitoral, e me sinto extremamente à vontade para dizer isso dentro da Casa do Congresso Nacional, o que você faz? Você dificulta o candidato que não é conhecido de se tornar conhecido. Você favorece aqueles que já têm um passado político. Isso não me parece adequado. Isso não me parece correto. Você tem que criar condições também para que a pessoa que não tem projeção, ela adquira essa projeção. E ela vai adquirir através